A adoração, ela gera uma intensidade maior na sua vida espiritual. A sua fé é aumentada, a graça de Deus, ela é aumentada sobre a sua vida. Então o culto é um momento de adoração. Não é simplesmente um momento de um encontro, né? Não é um momento apenas, meus queridos irmãos, de estarmos aqui naquela rotina de culto, mas é um momento de nós estarmos elevando a Deus aquilo que lhe é de direito. Na grande maioria das vezes, muitos de nós vêm querendo. Eu quero, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas a primeira intenção do crente ao chegar à casa do Senhor é entregar. E é entregar a adoração, é entregar o louvor, é entregar a gratidão, é entregar o serviço. E depois disso, o que acontece, pastor? Aí sim o Senhor vai te abençoar, aí o Senhor vai te renovar, aí o Senhor vai te avivar, aí o Senhor vai te dar a vitória. Bendito seja o santo nome do Senhor. E o culto, ele não começa aqui, irmãos, o culto começa lá em casa. Quando você está preocupado em chegar no horário, quando você está preocupado em chegar ao culto, né? E a sua oração é: meu Deus, o culto vai ser uma bênção hoje. Você não vem para murmurar. Você não vem para olhar ou pesquisar o culto, não. Você não vem para isso, você vem para adorar a Deus. E quando a adoração é verdadeira, irmãos, você não sai sem a sua vitória, você não sai sem a sua bênção. Pois a Bíblia diz que o Senhor procura no culto os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, uma adoração sincera. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos aqui rapidamente, já para passar para o pregador, falar sobre a bênção, né, que foi de termos aí conquistado, né, um novo espaço para a congregação Oliveira do Bairro. Fica um pouco distante daqui, mas é uma área muito boa, tem bastante estacionamento para vários carros lá, como os irmãos viram nas imagens. O espaço é bem amplo, são 2 salões, é um de 10 por 20 e outro de 20 por 20, né? Então, o salão de 10 por 10 é onde vão acontecer os cultos, o outro vai servir para departamentos, para salão de eventos e outros mais, né? Então, tem espaço bastante para a realização. E afora, irmãos, que tem espaço, né? Ao redor, está passando aí, ó. Muito bem, os irmãos estão aí filmando, isso aí os irmãos, inclusive hoje já estiveram lá, na liderança do pastor Jorge, que é o dirigente da congregação, e que também tem se esforçado, irmãos, ao máximo, não só, né, com os braços, mas também com oração, mas também com a confiança, né, de que Deus estaria realizando esta obra como realizou. Então, quando nos foi passado, né, lá no grupo, o pastor Jorge me passou, na verdade, do privado, olha que tinha, eu entrei em contato com o senhorio e marcamos, e disse que era para a igreja, disse para a igreja nunca tinha lugar, que aquilo ali era um armazém. Até então, só fábricas tinham funcionado ali. E nós então, irmãos, fomos orar ao Senhor, conversamos com eles, marcamos um encontro, o pastor Jorge também esteve, o diácono também, Joás, estava também a missionária Simone. Quem mais estava lá? A missionária Maria Antônia, minha esposa. Mais alguém estava nesse dia? Eram só apenas estes, né? Muito bem. E graças a Deus conversamos e acertamos, né? E ele ficou de pesquisar para saber e tal. E depois me passou então uma ligação que estava tudo certo, se podíamos prosseguir. Aí eu disse assim: Jesus, a gente prossegue? Eu fui orar, porque o valor da renda não é baixo, do calção também não, e a gente teria que ter 2.600 para que a gente pudesse então arrendar aquele salão. Falamos para ver se conseguíamos abaixar um pouco, mas não foi possível, segundo o dono. E a gente foi orar e pedir confirmação para Deus, porque a minha esposa sabe que eu não faço nada por impulso, por emoção. Eu vou aos pés do Senhor orar. Eu gosto de orar pela madrugada, não é porque a fila é menor não, é porque é um sacrifício maior. E a Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. E nós fomos orar e eu senti no coração Deus falando comigo que iria dar certo. Eu disse: Senhor, então o Senhor tome a frente. E graças a Deus, irmãos, ele conseguiu lá falar lá onde queria advogado também, o senhorio. E então, depois de todas as informações, ele disse: podemos então assinar o contrato?
Ele disse, pudemos, pela fé, mas ainda não tínhamos os valores, né? E conversamos aqui com o pastor Jorge, que fez a campanha aqui com os irmãos, e os irmãos fizeram uma boa arrecadação, ofertaram bem, graças a Deus. Deu para a gente pagar o arrendamento deste salão, ainda que pagamos ainda, as contas, ainda sobrou um valor de quase 1.800 euros ainda. Então as congregações entraram em ação para ajudar, e completamos então o valor. E ainda ficou um dinheirinho lá, para terminar de pagar as outras continhas, né? Glória a Deus. Provando que Deus é o dono da obra, né? E que Deus foi quem também abençoou a sua vida, para que você pudesse abençoar a obra de Deus. Parou por aí, pastor? Não, agora nós vamos ter essa renda mensal de 1.300. E o irmão que contribuiu, pastor, uma vez para o ano todo. Não. Agora no mês que vem você vai abençoar novamente. E assim, se já não tiver voltado, né? Nós fizemos um contrato de 3 anos. Olha só a fé. Ele perguntou, de quanto vai ser o contrato? Ele disse, bota logo 3 anos aí. A fé foi grande, né? Glória a Deus por isso. E graças a Deus, irmãos, com as orações aqui dos irmãos, o empenho, com as orações de todo o campo, né? Que todas as congregações se empenharam e oraram também. Como eu sempre tenho falado, lá na sede nós temos oração todos os dias e consagração pela manhã, tem oração na quarta, tem oração na sexta-feira. Então, tem quase que todo sábado consagração dos departamentos, até o departamento de música lá, tem uma vez ao mês eles realizam a consagração do Ministério de Louvor, com jejum, oração e com um negocinho depois que termina, né? Glória a Deus. Então, assim como o departamento infantil, como das irmãs, então todos têm a sua consagração e oração. Porque, irmãos, no culto, todos os departamentos, eles devem apresentar algo que possa ser de Deus, e não simplesmente, né, apenas a habilidade. Então, tem que haver algo espiritual envolvido na oferta, no culto, na adoração a Deus. Senão a gente vai apenas participar do culto e Deus não vai receber nada. E Deus precisa receber para que a bênção dele venha sobre a vida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, está fechado o contrato. Os irmãos da congregação estiveram ontem lá e fizeram um alvoroço lá. E deixaram o negócio bem adiantado. Eu fiquei impressionado, porque eu louvo a Deus, né, que os irmãos aqui estão motivados, animados e lançaram a mão no arado, né? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E com isso, irmãos, o lugar está sendo preparado. E eu estava conversando com o pastor Jorge, e nós já agendamos a inauguração do novo salão para o próximo dia 10 de maio. Seria, então, o primeiro encontro de casais deste ano, né? Envolvendo todos os casais do campo, de todas as congregações. Mas nós estamos transferindo para o mês de julho, visto que já tem programação em maio e em junho também, para não atropelar. Então nós estamos tirando o encontro de casais e lançando para julho, e no dia 10 então de maio será a inauguração do novo salão. Então todas as congregações e igrejas, co-irmãs, podem ser convidados para participar desta inauguração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E no dia 26 agora vai ser a inauguração da nova congregação de Messines, né, lá na região do Algarve. Então os irmãos estão preparados. A boa notícia é que a cada culto está chegando mais gente lá. E eles também deram a sua parcela de contribuição de lá de Messines. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, mostrando, irmãos, que a nossa igreja ela está evoluindo na sua comunhão. Nenhuma congregação, irmãos, ela pode ser independente uma da outra, né? Uma depende da outra, na verdade. Aleluia. Então nós estamos trabalhando no clima de comunhão. E a Bíblia diz que aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então que esta congregação continue nesta comunhão. Continue orando, buscando ao Senhor com fé, de que Deus ainda realizará coisas maiores, irmãos, e logo aquele lugar lá vai ficar pequeno. Eu creio nisso, irmãos, também creem? Amém? Mas não é só para crer, é para trabalhar também, viu? É orar junto, é contribuir,
é evangelizar, é fazer a sua parte. Então, quando cada crente, irmãos, entende qual é a sua missão e faz a sua parte ali no reino de Deus, o trabalho prospera, o nome do Senhor é glorificado e a bênção do Senhor é sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Glória a Deus. Eu gostaria que o pastor Jorge desse aqui uma palavra também falando, e depois nós vamos fazer uma oração. Esta oração vai ser em favor de agradecimento, em favor do novo salão, e também já orando em favor do pastor Cláudio, que estará nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Ô meus irmãos, Pai do Senhor, Amém. Esse novo espaço que para nós foi separado por Deus, como eu falei para muitos irmãos, é uma promessa de Deus. Há 6 meses atrás, Deus usou uma irmã, para mim e para minha esposa, e eu não sei se bem aquele tamanho, porque o tamanho que ela falou é muito maior do que aquilo, porque ela via a nossa igreja com um prédio atrás, ela viu o templo na frente e um prédio atrás da nossa igreja. Então, uma promessa que Deus fez, só tem 6 meses e Deus cumpriu. E também tem uma outra promessa que eu não vou contar agora, porque tem coisa que você não pode contar agora, que também é coisa boa também para a nossa igreja. A nossa igreja vai prosperar, ela vai crescer. Glória a Deus! Porque quem abriu essa porta aqui foi Jesus. E a porta que ele abre prospera, a porta que ele abre avança. E vocês são participantes desta obra. Sinta-se grato por isso. Jesus está te usando para uma grande obra, né? Até a mensagem ontem do culto lá do nosso querido pastor Elias, né? Neemias fez uma grande obra. Então vocês são os Neemias daqui de Oliveira do Bairro. Sem vocês não conseguimos fazer nada. A tua contribuição é muito importante. Aqui eu já faço um apelo aos irmãos que trabalham com Pladu, que sabem trabalhar com obra. Por favor, o presbítero Carlos está aqui. Se você pode trabalhar durante a semana, na parte do dia ou na parte da noite, conversa com ele, porque vamos precisar muitos de ajuda de mão de obra para que possamos receber os irmãos em condições de cultuarmos a Deus, né? E vamos precisar dos irmãos que trabalham em obra para poder realizar. E que Deus continue abençoando, tá? Isso tudo, meus irmãos, volto a repetir, são vocês. Vocês estão fazendo algo grande acontecer. E como nós temos aqui orado na igreja, eu desejo ver Oliveira do Bairro realmente transformada pelo poder de Jesus. Nós vamos entrar lá em Tropiscal, vamos entrar em Vila Verde, vamos entrar lá em Palhaça, vamos entrar em Oiã, nós vamos evangelizar essas freguesias, e Oliveira do Bairro vai mudar o seu curso. E tudo isso por quê? Porque é uma igreja que ora, é uma igreja que glorifica, é uma igreja que exalta. Então, Deus abençoe os irmãos que participaram, que puderam estar conosco ontem e hoje. Deus abençoe aqueles que não puderam estar, mas que oraram, contribuindo. Como o pastor aqui fala, pastor, eu não posso ir, mas eu posso orar, eu posso contribuir. E vamos precisar, irmãos, como eu volto aqui a pedir, a tarefa é grande, irmãos, a tarefa é grande. Os irmãos vão ver, meus irmãos, desculpe que eu não sou de me alongar, quando nós chegarmos lá, aqui está cheio, está lotado, não está? Quando chegar lá vai ficar meio que vazio, porque naquele salão pequeno, fizemos umas contas hoje, cabe 300 pessoas na parte pequena, aonde vai ser o tempo. Se crescer, dá para colocar tranquilamente 600 pessoas, até 700 pessoas na outra parte. Então é um espaço muito, muito grande mesmo, tá? Então Deus abençoe, meu muito obrigado. Sem vocês nós não teríamos conseguido alcançar essa bênção. Tá bom, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Então, como nós mostramos lá, nós assinamos o contrato, né? Dizer aos irmãos que a igreja ela é registrada. Deus ele faz a sua parte, mas o homem também. Então, os irmãos fizeram a parte de vocês, Deus fez a dele e nós fizemos a nossa, nossos pastores. Porque também sem a nossa assinatura o negócio não andar para frente. Sem o crédito que a igreja tem, a igreja registrada, ela tem seu IRS,
ela tem assessoria jurídica, ela tem seu contador. Então, sem isso também, as coisas não andariam para frente. Então, eu louvo a Deus também pela graça que tem nos dado, né, de podermos estar liderando nesse trabalho, chamado por Deus e fazendo a sua obra aqui neste lugar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, a obra é grande. E nós estamos servindo a um Deus que é grande, né, meus queridos irmãos? Então, primeiramente temos que confiar nele, acima de tudo, e fazer a nossa parte, amém? O trabalho no reino de Deus, ele é uma cooperação entre a sua igreja, entre o crente e entre Deus. Então, sem isto a obra não avança. Não, mas Deus é o que faz. Mas se a gente ficar de braço cruzado, a coisa não anda, né? Se a gente não fizer a nossa parte, a coisa não anda, não é verdade? Então, eu quero louvar a Deus também pela a minha esposa aqui que se preocupou muito. E nós orávamos, irmãos, não só por este salão, mas também por Messines, mas também por Cantanhede, que todos foram aquisições direcionadas por Deus. Para ver como Deus está no negócio. Não é o primeiro salão aonde nós estamos enfrentando aí, digamos assim, um desafio, mas tivemos também em Cantanhede, tivemos em Messines, né? E Deus está abençoando um lugar também maior ali para a Mealhada. E pedimos as orações dos irmãos, porque já está no projeto de Deus. Mas como a gente ora primeiro para saber se é Deus que está no negócio, né? E se Deus realmente vai aprovar, faz como Davi. Quando Davi ele ia para uma guerra, ele disse: Senhor, eu posso ir? Eu posso, o Senhor vai. Senhor, eu posso ir? Não vai, fique aí. Então, Deus, ele orientava Davi como fazer, e sempre que ele seguia as orientações divinas, ele era bem sucedido. Amém, meus irmãos? Então, como o pastor Jorge disse, os irmãos estão de parabéns, especialmente aqueles que contribuíram, porque talvez alguém teve condição, mas não contribuiu, né? Ou talvez não teve tanta condição, mas poderia ter contribuído conforme aquilo que o irmão pode, aquilo que a irmã pode, né? Então, mas se não, que daqui para frente o irmão, a irmã lance a mão no arado, porque depois de muitos dias, né? Porque lance o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o irmão, a irmã vai achar em nome de Jesus. E lance a mão no arado também, contribuir a lançar a mão no arado. Amém, irmãos? É trabalhar junto, trabalhar com Deus para o crescimento e o avanço do seu reino aqui neste país. Assim como o pastor Jorge falou, Deus também já nos falou coisas grandiosas, não apenas para uma congregação, mas Ele falou para todo o campo. Para todo o campo. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque a obra do Senhor em Portugal, a partir da AD Família em Cristo, é muito grande. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que precisamos fazer, pastor, é nós nos colocar no lugar da bênção, aonde o Senhor quer que possamos estar, para que Ele possa então realizar a obra do Senhor. Amém? Isso começa através da oração, da busca, de vivermos uma vida de intimidade e comunhão com Deus, para que Ele possa então realizar a obra que Ele tem de realizar através da sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os nossos irmãos que estiveram lá. O irmão Carlos vai ser o mestre de obra da obra, né? Vamos orar por ele também, porque ele vai estar como mestre de obra aí, os demais irmãos. Aí, como o pastor já falou, estejam se doando, estejam trabalhando lá, dando a sua mão, a sua parcela de contribuição. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos a Ti nesta hora, meu Deus, e damos graças a Ti, ó Pai, meu Deus, por este grande momento que nós estamos aqui, ó Pai, de podermos anunciar, Senhor, que o Senhor realizou uma grande bênção, meu Pai, abrindo esta porta, meu Deus amado, ó meu Deus, para que a congregação Betel, aqui em Oliveira do Bairro, meu Deus, possa ter um espaço mais amplo, meu Deus, podemos dizer mais confortável, Senhor, e mais apropriado para a realização dos cultos de adoração ao Senhor nosso Deus, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que foi o Senhor que fez isso, meu Pai, porque como o profeta diz, até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus.
Pai amado, continua com a tua mão estendida. Abençoe, meu Deus, todos os irmãos que contribuíram nesse primeiro momento, com muita alegria, com muita motivação, ó Pai. Ó meu Deus, e que essa motivação ela continue, ela persevere no coração de cada um, ó Pai. A fim, meu Deus querido, de que todos os meses, meu Deus, o valor, meu Deus querido, seja alcançado. E ainda, meu Deus, dê para fazer outras mais coisas naquele lugar, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Por isso nós queremos te agradecer pela bênção. Te agradecer, meu Deus, pelos mutirões que já foram feitos, ó Pai. Te agradecer, meu Deus amado, porque a tua boa mão está sobre esse negócio, e nós assim cremos, ó Pai. Meu Deus, continua portando, levantando homens e mulheres, irmãos e irmãs, meu Deus querido, contribuintes e financiadores, meu Deus querido, da tua obra, meu Pai. Ó Deus amado, assim nós queremos te agradecer, meu Deus, por aquele ambiente, por aquele espaço, meu Pai, que a tua mão esteja ali, que muitas pessoas, ó Pai, possam se agregar naquele lugar, possam ser recebidas ali, ó Pai, meu Deus amado, e ali, meu Deus, a quantidade de pessoas, de irmãos, possa se multiplicar, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Salva, liberta e transforma vidas, meu Deus querido, para também congregar naquele lugar. Assim nós oramos, Pai, oramos pelo teu filho, o pastor Cláudio, meu Deus amado, que estará trazendo a tua palavra nesta hora, Senhor. Abençoa o teu filho, usa, Senhor, como instrumento para nos entregar uma palavra, Senhor. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, os irmãos ficam um pouquinho em pé. A todo momento que tivemos aqui a palavra, vai passar um pouquinho, tá bom? Mas ainda está cedo, vai passar um pouquinho, era para terminar 7, mas nós vamos levar até as 7h30, tá bem, meus irmãos? O pastor vai pregar e nós então vamos estar ouvindo a palavra de Deus.